Pastor, se é tão claro isso, se você acabou de falar que ele não anulou, ele resumiu, por que que as igrejas de hoje, né, inclusive igrejas evangélicas, pregam isso? Eu já ouvi até em púlpito pastor dizer que os 10 mandamentos foi abolido porque Jesus trocou os 10 por 2. A lei são os 10 mandamentos. Certo. Depois, quando Jesus veio, ele trouxe alguma nova lei? Ele acrescentou alguma coisa a essas leis ou trouxe uma nova lei, alguma coisa a mais que a gente precisa seguir? Alguns dizem assim: eu não observo a lei porque a lei de Deus ela foi dada apenas para o povo judeu. Já ouviram essa expressão? Não, nós não temos que guardar a lei de Deus, porque essa lei de Deus foi dada para o povo judeu. Ora, é ilusão achar que a lei de Deus foi dada ao povo judeu. Quando nós olhamos o livro de Gênesis, nós descobrimos de que já em Gênesis haviam vários mandamentos, como o primeiro que proíbe adorar outro Deus, senão verdadeiro, como o quarto mandamento que requer a observância do sábado, como o sexto que proíbe matar, o sétimo adulterar, o 10º cobiçar. Esses mandamentos já aparecem em Gênesis, quando Deus reprova certas atitudes de alguns personagens da Bíblia. A lei de Deus foi transcrita no tempo de Moisés, porque depois de 400 anos de escravidão, o povo de Israel se esqueceu da lei de Deus, que já havia sido passada de geração para geração, desde Adão, de forma oral. Agora, depois de 400 anos de escravidão, Deus sentiu a necessidade de colocar em escrita a lei dele. E é agora que ela aparece escrita e entregue a Moisés. Mas a lei não surgiu com o povo de Israel e com Moisés. A lei é eterna quanto o próprio Deus. Ela já existia. Já era pecado matar, roubar, adulterar desde os dias de Adão. Mas agora houve a necessidade dela ser escrita. Um outro detalhe. Qual foi a postura de Jesus em relação à lei? Alguns dizem assim: não, mas a lei de Deus vigorou, teve vigência no Velho Testamento. Quando Cristo veio, essa lei não mais vigora. Vamos para João. 1 João. João capítulo 15, verso 10. Página 91 do Novo Testamento. Página 91 do Novo Testamento. Qual foi a atitude de Cristo em relação à lei? João 15, versículo 10. Assim diz a palavra de Deus. Você que me acompanha em casa, leia comigo esse texto. João 15, 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Ou seja, a lei de Deus sempre esteve em vigência. E Cristo mesmo declarou de que se nós amamos a Deus, nós guardamos os seus mandamentos. Então, obediência à lei de Deus não é um caminho para a salvação, é uma expressão do meu amor a Deus. Quando eu obedeço à lei de Deus, eu estou expressando a Ele o meu amor. Mas a lei não foi abolida na cruz? Alguns não dizem isso aí? Será que você já ouviu na sua igreja essa pregação? Não, a lei foi abolida na cruz. Cristo cravou na cruz a lei. E hoje eu não preciso mais guardar a lei. Será que isso é verdade? O que o próprio Cristo disse sobre isso? Mateus, capítulo 5. Volta algumas páginas para Mateus, capítulo 5. E olha o que o próprio Jesus Cristo disse sobre a lei. Mateus 5, 17 e 18, página 5 do Novo Testamento. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar. Vim para quê? Cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. O próprio Cristo está declarando: vocês não pensem que eu vim mudar a lei, que eu vim revogar a lei. Eu não vim alterar a lei, eu vim cumprir a lei. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Nenhum i ou um tio da lei jamais passará. Agora eu pergunto para vocês, se Cristo teve que vir a essa terra, morrer por causa dos nossos pecados, e a Bíblia ensina que pecado é a transgressão da lei, como que essa lei agora pode ser mudada? Se esta lei pudesse ser mudada, Cristo não precisaria ter vindo morrer por nós. Ele só morreu porque a lei não pode ser mudada. E a lei exige a morte do pecador. Por isso que ele teve que morrer. Então Cristo declarou nesse verso a eternidade da lei. De fato, a lei é o fundamento do governo de Deus.
É impossível essa lei ser alterada, porque ela é a base do próprio governo de Deus. Agora, um outro detalhe. Esta lei tem um propósito. Quando Deus nos deu a lei, foi com um propósito específico. Vamos ver então em Romanos capítulo 7, o que a palavra de Deus nos diz sobre o propósito da lei. Romanos 7, 7. Está na página 128. Página 128 do Novo Testamento. Você que nos acompanha em casa, eu não sei a paginação da tua Bíblia, mas vamos descobrir qual é o propósito da lei em Romanos capítulo 7, verso 7. O apóstolo Paulo é quem escreve, e ele diz assim: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Então, qual é a função da lei? Mostrar o que é o pecado. O pecado é a transgressão da lei, e a lei mostra se eu estou em pecado ou não. Alguém disse que a função da lei é a mesma de um espelho. Se você tem o seu rosto sujo de carvão e você vai diante de um espelho, o espelho mostra para você a sujeira. Mas você pode ficar 1 hora diante do espelho que o espelho não vai tirar a sua mancha. O espelho não tem essa função. Você tem que pegar água e sabão para limpar a mancha. A lei de Deus é como um espelho. Ela mostra quando eu estou em pecado. Essa é a função dela. E esta lei me mostra que eu estou em pecado e me aponta a necessidade de um Salvador. E só Cristo pode me tirar do pecado. A lei não pode. Então a lei não salva. A lei não tem a função de salvar. A lei tem a função de dizer se eu estou em pecado ou não. E é Cristo quem me livra do pecado. Marcelo, você tem uma pergunta? A lei são os 10 mandamentos. Certo. Depois, quando Jesus veio, ele trouxe alguma nova lei? Ele acrescentou alguma coisa a essas leis ou trouxe uma nova lei, alguma coisa a mais que a gente precisa seguir? Os judeus, que eram os cristãos, os religiosos dos dias de Cristo, tentaram várias vezes pegar a Cristo em alguma situação, colocá-lo numa situação delicada, acusá-lo de alguma coisa. E certa vez perguntaram para ele assim: qual dos 10 ou qual dos mandamentos é o maior da lei? Por que eles perguntaram isso? Porque se Jesus dissesse que era o terceiro, o quinto ou o sétimo, eles diriam assim: mas por quê? Quem deu essa autoridade para o Senhor? Quem disse você de que esse mandamento é mais importante que aquele? Então Jesus, para fugir a essa pergunta capciosa dos judeus, disse assim: a lei de Deus, o primeiro e o maior mandamento é: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. E o segundo mandamento é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Os judeus entenderam o que Cristo disse. E sabe o que é que Cristo disse? Você se lembra de que Deus deu para Moisés 2 tábuas de pedra? Não era uma, eram 2. Por que 2 tábuas? Porque nessas 2 tábuas de pedra que Deus deu a Moisés, elas continham os 10 mandamentos. A primeira continha os mandamentos que relacionam o homem com Deus. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não usar o nome de Deus em vão e lembra-te do dia de sábado para o santificar. Na outra tábua tinha os outros mandamentos que têm a ver eu com o meu próximo. Honrar pai e mãe, não matar, não adulterar, não roubar, não cobiçar. Ou seja, Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2 mandamentos. Com isso, ele não disse que um era mais importante que o outro, ao mesmo tempo ele exaltou a lei de Deus. E os judeus se calaram diante da resposta de Cristo. Então Jesus não veio trazer novo mandamento, mas ele veio espiritualizar a lei. Porque ele disse assim: o que foi dito pelos antigos, não matarás? Eu, porém, vos digo, qualquer que odiar o seu irmão no coração, já matou. Então Jesus, ele não anulou a lei, ele ampliou a lei. Ele repetiu: o que disse os antigos, não adulterarás? Eu, porém, vos digo, qualquer homem que olhar para uma mulher com desejo impuro, no coração já adulterou com ela. Ou seja, ele não minimizou a lei, ele exaltou a lei. Certo? Lilian. Pastor, se é tão claro isso, se você acabou de falar que ele não anulou, ele resumiu, por que que as igrejas de hoje, né, inclusive igrejas evangélicas, pregam isso? Eu já ouvi até em púlpito pastor dizer que os 10 mandamentos foi abolido porque Jesus trocou os 10 por 2. Jesus não trocou os 10 por 2. É o que eu expliquei, ele resumiu os 10 em 2. Se você disser que os mandamentos foram abolidos, você está dizendo que eu estou autorizado a matar, roubar, adulterar, fazer qualquer coisa. Mas como que isso pode ser verdade?
Isso não tem cabimento. O certo é de que a lei de Deus está em vigência. E se alguém prega contra a lei de Deus, está pregando contra o próprio governo de Deus. Porque até a própria Bíblia, mais à frente, Jesus falou: eu não vim derrubar a lei, eu vim cumprir a lei. Sim, é o que nós vemos em Mateus 5,17, ok? Um detalhe a mais. Que constatação fez Jesus sobre o comportamento de muitas pessoas em relação à lei? Aqui vai responder também a sua pergunta. Em Marcos capítulo 7, versículo 8, dê uma olhadinha nesse texto. Marcos capítulo 7, versículo 8. Jesus falou assim: negligenciando o mandamento de Deus, guardais o quê? A tradição dos homens. E deixa eu falar uma coisa bem franca para você que nos assiste agora. O problema do cristianismo e principalmente da igreja no Brasil é que nós somos tradicionais em tradições que não são bíblicas. Ser tradicional numa tradição bíblica está correto. Agora, ser tradicional numa tradição que não é bíblica não faz sentido. A acusação que Jesus fez dos judeus, ela é própria para os nossos dias. Existem muitas pessoas que estão se esquecendo da lei de Deus e se apegando a tradições. E quantas tradições você conhece que estão entrando dentro das igrejas e as pessoas estão fazendo coisas que a Bíblia nem menciona. A Bíblia não pede que façamos. A Bíblia até condena muitas destas. E nós estamos presos a tradições humanas e nos esquecendo do mandamento de Deus. Então o apelo para nós, o apelo para os evangélicos, para a igreja tradicional é: nós temos que voltar à Bíblia. Nós temos que voltar a esse livro. Nós temos que voltar a um claro: assim diz o Senhor. Deus falou, eu vou cumprir. Ele não falou, eu não preciso cumprir. Jesus criticou os judeus por causa das tradições. E quantas tradições religiosas você conhece que não estão na Bíblia? Então eu quero convidar você a ser um cristão lúcido, inteligente. E quando te ensinarem alguma coisa na sua igreja, pergunta assim: aonde está isso na Bíblia? Me mostra na Bíblia que eu devo fazer isso. Porque se você não agir assim, não adianta a tua formação. Você pode ser um médico, um advogado, um engenheiro, uma pessoa com pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, e você pode colocar a sua vida a perder por não conhecer as verdades desse livro. E você sabe que hoje a igreja evangélica protestante cresce no Brasil. Ao mesmo tempo que cresce, nós estamos crescendo com movimentos religiosos que não têm compromisso com a Bíblia. E pessoas entendidas, formadas, inteligentes, em várias áreas do conhecimento, são tremendamente ignorantes no conhecimento da Bíblia. E é por isso que vão atrás de qualquer filosofia que se ensina. É por isso que estão acreditando em filosofias como a teologia da prosperidade, onde você tem que dar tudo para Deus. Isso não é verdade. Acreditando em coisas que estão ensinando que não têm fundamento. A palavra de Deus nos declara, Jesus declara: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o programa Bíblia Fácil tem um compromisso com a verdade. Pode ser que essa verdade, uma hora ou outra, não me agrade. Mas nós temos que pensar o seguinte: é a vontade de Deus? Eu tenho que submeter a minha compreensão, o meu conhecimento, a minha ideia à vontade de Deus. Porque ela, e só ela, é a autoridade. Um outro detalhe sobre a lei. Vamos ver o que Jesus continuou nos ensinando sobre esse tema. Em João 14,15, Jesus declarou de que a obediência à lei dele deve ser fruto do nosso amor, do nosso relacionamento para com ele. E as pessoas que procuram observar os 10 mandamentos, muitas vezes são chamadas de legalistas. Deixa eu explicar o que é legalismo. Legalismo não é uma pessoa que observa a lei de Deus. Legalismo é a pessoa que observa a lei de Deus esperando ser salva por causa dessa obediência. Isso é legalismo. Agora, a pessoa que acredita que nós somos salvos pela graça e foi salva por Cristo e, como consequência dessa salvação, obedece à lei, isso não é legalismo. Até porque a lei não pode salvar. Como eu já expliquei, a lei só mostra o que é pecado. Só Cristo salva. E em João 14,15, Jesus declarou: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Amigos, eu quero ler com vocês um outro texto que eu acho que não está aqui. Tiago, vamos lá para frente. Tiago capítulo 2, dê uma olhadinha no versículo 10. Tiago 2, verso 10. Está na página 188. Página 188 do Novo Testamento. Acompanhe você em casa comigo esse texto. Tiago 2, verso 10. Veja que verdade extraordinária a palavra de Deus nos revela através desse verso.
Tiago 2,10 declara: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de quantos? Todos. Verso 11: portanto, aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Se eu tivesse que ilustrar a lei de Deus com uma figura, eu colocaria uma corrente de 10 elos. Quando você tem uma corrente de 10 elos, para você quebrar essa corrente, quantos elos você precisa partir? Apenas um. Se você quebrar apenas um elo, a corrente já se partirá. Assim é com a lei de Deus. Se você quebrar um dos 10 mandamentos, você quebrou toda a lei. Não existe um mandamento maior do que o outro. Todos eles são importantes e foram resumidos por Cristo em 2 mandamentos. Agora, você pode tomar a sua Bíblia, e vocês que estão aqui também façam isso, e abram agora em Êxodo capítulo 20. Aqui está, de forma condensada ou reunida, os 10 mandamentos da lei de Deus. Êxodo capítulo 20, aqui está os 10 mandamentos, página 54 do Novo Testamento. Página 54, você tem os 10 mandamentos. No Velho Testamento, os 10 mandamentos aparecem de forma reunida em Êxodo 20 e Deuteronômio 5. No Novo Testamento, eles vão aparecer não reunidos, mas espalhados no Novo Testamento. E nós temos todos os 10 mandamentos espalhados no Novo Testamento, em diferentes passagens. Agora olhe aqui de uma forma resumida. Vamos ler de uma forma sintética os 10 mandamentos. Versículo 3. Só a primeira expressão. Não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento. Versículo 4, segundo mandamento. Não farás para ti imagem de escultura. Versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Esse é o terceiro mandamento. Versículo 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Esse é o quarto mandamento. Verso 12. Honra teu pai e tua mãe. Esse é o quinto mandamento. Versículo 13. Sexto mandamento. Não matarás. Versículo 14. Sétimo mandamento. Não adulterarás. Versículo 15. Oitavo mandamento. Não furtarás. Versículo 16, nono mandamento, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Verso 17, 10º mandamento, não cobiçarás a casa do teu próximo e nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Aqui está a lei de Deus, lúcida, transparente, cristalina. Agora a pergunta que eu faço para vocês é, a minha vida está de acordo com esses 10 princípios? Tem alguma coisa que Deus escreveu na lei que eu ainda não observo? Há mudanças que eu preciso fazer para que a minha vida esteja em harmonia com a vontade de Deus? Se algum desses mandamentos foi alterado, aonde está o texto bíblico para provar isso? Aonde está? Você que é um líder religioso, você que é um padre, um sacerdote, um diácono, talvez um presbítero na sua igreja, se você prega contra um desses 10 mandamentos, aonde está na sua Bíblia a prova de que esse mandamento foi alterado? Quem deu autoridade para se mexer na lei de Deus? Se esta é a lei de Deus, o que eu preciso fazer para que a minha vida esteja em harmonia com a vontade divina? E isso não me salva, porque a lei não salva. Quem salva é Cristo. A função dela é apontar se eu estou em pecado ou não. E Paulo diz que a lei, ela serve de aio. O que é um aio? É o servo da casa que pegava a criança e levava para a escola. Aio é a função da lei. Ela diz que você está em pecado e ela te leva a Cristo. E é Cristo que te salva. Mas uma vez que Cristo me salva, eu não estou mais na obediência. Eu não vivo na desobediência. Eu não vivo mais na desobediência, porque Cristo não salva ninguém para viver na desobediência. Por isso, que Deus possa abençoar a todos nós e que essas verdades sejam entronizadas em nosso coração. E você que nos assiste em casa, tome a sua Bíblia em Êxodo 23 a 17, Deuteronômio 5, leia com atenção e descubra a vontade de Deus para a sua vida.